O Ateliê é um podcast documental sobre um grupo de artistas que, em 2022, decide denunciar uma escola de artes no centro de São Paulo. O relato dessas mais de 10 pessoas que procuraram a polícia é ecoado por dezenas de outras que foram ligadas ao ateliê. Essa reportagem procurou ouvir todas as pessoas envolvidas. A denúncia ainda está em curso, e até o momento da publicação desse episódio, não houve uma condenação. Essa série tem descrição de violência física e sexual, e também de abusos. Quer ouvir agora todos os episódios de O Ateliê que vão ser publicados no mês de fevereiro? É só apoiar o podcast por R$ 9,90 mensais. Os assinantes podem ouvir todos os 4 episódios do mês na primeira quarta-feira. Assinar é simples, rápido e custa menos de R$ 10. O link para apoiar está no texto de descrição desse episódio, aqui mesmo. É só clicar lá. É fim de agosto. No dia 26, uma jovem entra pela primeira vez no ateliê do centro. E nessa tarde de sexta, no momento em que fica na presença de Rubens Espírito Santo, o mestre do lugar, ela ouve que se parece com alguém que já passou por ali e que rompeu relações com a escola anos atrás. Nossa, você parece muito pessoas que eu já conheço, cara. Isso acontece muito comigo. Não é impressionante? Ela não lembra um pouco a Mirella? Lembra. É Rubens que faz essa comparação. A jovem é uma estudante de arte. Ela conhece pessoas que passaram pelo ateliê, sabia da fama do lugar, ouviu que o ateliê era, na verdade, uma seita. E mesmo assim, ela topou entrar na escola para investigar como anda o ateliê do centro em 2022. Mas ela não lembra muito a Mirella. Ela lembra bastante a Mirella. Tá, né? Você parece irmã gêmea da Mirella. Parece Eu sempre pareci irmã gêmea de Eu alguém. acho que a única coisa que ela mais conta é com a Mirella. Enquanto Mirella, Dudu e outros ex-discípulos se preparam para denunciar o ateliê, uma jovem artista entra na escola para registrar o que acontece no meio de 2022. Ela se apresenta como possível nova aluna e grava tudo o que acontece lá dentro. Eu sou o Chico Felitti e esse é O Ateliê, um podcast que investiga o que existe por trás de uma escola de arte chamada Ateliê do Centro, que funciona há quase 25 anos no centro de São Paulo. Enquanto ex-alunos, ex-alunas e ex-funcionários se preparam para denunciar o homem que comanda o lugar, uma jovem repórter frequenta a seita para fazer um retrato dela em 2022. Episódio 5. Visite o ateliê. Esse episódio é uma ilha, ou quase uma ilha. É uma península, porque a gente vai se afastar da denúncia por uma semana para entrar no ateliê. Entre os meses de agosto e setembro, Mirella e as outras ex-discípulas estão esperando para fazer o boletim de ocorrência. A visita à polícia pode acontecer a qualquer momento. Enquanto isso, elas têm reuniões com as advogadas e conversam por horas com outras pessoas que passaram por ali. Nesse intervalo que precede a ida à polícia, nossa investigação dá mais um passo. Em 26 de agosto, uma sexta-feira, Júlia Alta chega ao ateliê da rua Epitácio Pessoa com um gravador ligado e disfarçado no seu relógio de pulso. Ela vai documentar o que acontece na escola, que está prestes a ser alvo das denúncias. Júlia Alta é jovem e já estudou artes, e por isso, ela é a pessoa perfeita para esse trabalho. Olá! Olá, você de novo! Um discípulo a cumprimenta com um "Oi de novo". Isso é porque Júlia já tinha passado pelo ateliê na segunda-feira, 4 dias antes. Encontrou o portão fechado por uma corrente arrematada por um cadeado. Naquele dia, um discípulo que veio até o portão pediu que ela entrasse em contato com Rubens, que não estava lá naquele dia. Ela pegou o WhatsApp do mestre e usou um chip de celular comprado exclusivamente para essa missão para trocar mensagens com ele. E Rubens pediu que ela aparecesse às 2 da tarde do dia 26. E é exatamente isso que ela está fazendo. Eu mandei uma Rubens e falei, eu vim agora. Maravilha, entra aí. Você já deve ter notado que a voz do discípulo está alterada por um efeito sonoro. É que como essas pessoas também podem ser vítimas dentro de uma seita, a gente optou por mudar o tom de voz e, assim, não identificá-las. Pô, que legal que você mandou isso. Dessa vez, o discípulo abre o portão. Júlia Alta entra e, em poucos segundos, está diante de Rubens.
Ele tá sentado na mesa onde todo dia eles almoçam. Olá. Olá. Tudo bem? Júlia, Olá. tudo bom, cara? Tudo bem? Prazer, Júlia. Pô, prazer. Por favor, senta aí, cara. Ela se senta na mesa, ao lado dele. O homem tá de macacão. É corpulento. Depois, ela o definiria como um sapo. Olá. Claro. Além dos dois, tem 4 pessoas lá dentro. Os discípulos estão ocupados serrando pedaços de madeira, martelando obras de arte e pintando. Zunem ao redor da mesa, mas ninguém é convidado a se sentar. Depois de trocar cumprimentos, Rubens olha fixamente para Júlia Alta e diz que ela lembra alguém. Uma pessoa que já passou por lá. Uma fiel confirma a impressão do mestre. Nossa, você parece muito pessoas que eu já conheço, cara. Isso acontece muito comigo. Não é impressionante? Isso Ela não lembra um pouco a Mirella? Rubens pergunta o que ela estuda. Ela responde, mas nós vamos omitir porque Júlia quer ter sua identidade preservada. Em seguida, ele pergunta sua idade. E é isso, assim, pensei em testar, tipo, esse semestre, assim, próximo, esse começo agora, o começo de final de ano, testar. Claro, tá super certa. Quantos anos você tem? Pergunta onde ela mora. E você mora aqui por perto? Pergunta se ela faz psicanálise. Você faz análise ou não? Júlia Alta responde sempre com a verdade. Ela tá lá para documentar o cotidiano do ateliê como ela mesma, não como uma personagem. De quando em quando, um discípulo se aproxima da mesa e mostra o seu trabalho para Rubens, procurando uma opinião. Mas você não pratica, você não tem... A sua relação não é com a Prática, não. É um bagulho teórico. Quando Júlia Alta confirma que sua praia é mais teoria do que prática, Rubens enche a boca para dizer que tem uma biblioteca enorme, recheada de livros raros e importados. Então eu tenho uma biblioteca, só para você ter uma ideia, 7.000 livros. Assim, é um apartamento gigante. É muita coisa, Só de livro, tá? é muita coisa. Depois de responder esse questionário oral, é a vez de Júlia Alta fazer perguntas. As perguntas que ela tá lá para responder. Qual é a situação do ateliê em 2022? Então, não sei como se funcionam as aulas, não sei se tem aulas. Eu vou tentar te explicar. Tá. Eu estou nessa tentativa de explicar o que eu fiz. Né? Eu estou numa tentativa agora de tentar explicar o que eu sou. Para mim mesmo. Entendi. Eu acho que eu dou aula... Esse ateliê tem mais ou menos uns 25 anos. Só esse espaço aqui. Esse espaço físico. Esse. Uau. Rubens começa a contar a sua história de vida, que no fim se mistura com a história do ateliê. E eu comecei há um montão de tempo atrás como um artista comum, cara. Um cara que gostava de plástica. E muito do fazer. Eu pintava. Daí eu participei do mercado de arte muito como um artista convencional. De uma mídia convencional, né? O pintura, o escultura, o desenho. E depois a coisa foi tomando muitos outros caminhos. Ele fica em silêncio por alguns segundos. E depois retoma a narrativa da sua biografia. E nesse percurso eu me interessei muito por teoria da arte, me interessei muito por história da arte. Por exemplo, eu tenho uma aluna que está há 12 anos aqui. E aí ela acabou de escrever esse livro aqui, ó, que está na sua frente. Pode pegar posso ele? pegar. Pode pegar. Júlia Alta pega o livro que está sobre a mesa. No título, ele tem a palavra RES, a sigla do nome de Rubens, e foi escrito por sua discípula mais fiel, a mesma que está no ateliê há 12 anos. Ele fala mais sobre essa discípula. Inclusive, exatamente agora, ela está em Frankfurt, vendo uma exposição do Duchamp. E depois ela vai para a Documenta de Cássio. Ah, vai pra... Nossa, que legal. Uma viagem muito... Imagina, eu adoraria ir, nunca fui pra Documenta. A Documenta é uma das mais importantes exposições de arte do mundo. Acontece só uma vez a cada 5 anos, em Kassel, na Alemanha. É só então que ele começa a falar sobre a escola e seu método de ensino, que, segundo ele, vai bem além da arte. Mas só para você entender aqui, a gente tem desde uma coisa assim, pirar com uma prática, Sim. de limpar a panela, saber cozinhar, fritar um ovo, até tipo filosofia estética mesmo. Heidegger, Agamben, Jean-Luc Nancy, Peter Sloterdijk, são livros que nem tem traduzido para o português, cara. Em uma frase, Rubens define a lógica meritocrática da escola. Então aqui, Júlia, depende muito de você, cara. Você pode ter o que você quiser. Depende muito de você. Diz que ela vai montar a própria grade. Só depois dessa introdução, ele explica que não existe mais uma grade de aulas, que existia nos anos que a Mirella
o Dudu e os outros denunciantes passaram por lá. Não tem aula necessariamente. Tá. E é assim que a gente descobre que o ateliê não tem mais aulas em 2022. Com a diminuição do número de alunos, a escola passou a ser só prática e perdeu qualquer verniz teórico. Então, isso é uma coisa que eu inventei que chama método. Quando eu era mais jovem, eu dava aula mesmo. Tá. Eu pegava um artista, por exemplo, Boyce, ou do Champ, aí eu ficava falando dele para o grupo. Sim. Isso não existe mais. Tá. Ele explica que o dia a dia dos alunos é ir até lá e conviver com outros artistas. Hoje o que tem é você frequentar o ateliê e todo almoço, a gente almoça aqui. Ah. E todo almoço, cada frequentador do ateliê pode fazer perguntas. E a gente também pira como um tipo de organização. Diz que tem alunos espalhados pelo mundo e que nem todos são artistas. Alguns são mercadores de arte, outros são arquitetos. E ele faz uma primeira proposta para a possível nova aluna. O ideal seria você passar um período aqui. Pode, você nem precisa pagar nada. Você pode vir um dia aqui e ficar meio período aqui. Você vai entender como funciona a dinâmica. Rubens defende que uma vivência ali dentro é o equivalente a uma formação. É como se fosse um momento que você entende o processo do ateliê. Eu acho que eu proponho uma vivência. É uma coisa meio um organismo, né? Meio um organismo vivo. Porque eu acho que não dá para separar. E que ele pode ajudá-la com aspectos que vão além do fazer artístico. Por exemplo, se eu olhar para a sua cara e achar que está deprimida, que não, você não está. Mas vamos supor, cara, que tem pessoas que estão muito deprimidas, ela não vê relação nenhuma se ela faz desenho. Eu vejo uma relação muito profunda entre tudo. Então eu acho que a roupa que você usa, o jeito que você fala, se você escuta, ou se você fala compulsivamente, eu acho que tudo está ligado a um estudo. E eu tenho muito interesse por isso, cara. Ele pergunta qual é o artista predileto dela. É como se ele estivesse aplicando uma prova para diagnosticar os conhecimentos dessa possível nova aluna. E filosofia da arte, você conhece alguma coisa? Eu tendo a ler... É muito doido isso, né? Porque eu sou mais da literatura e da crítica literária. Por exemplo, agora eu tô lendo um livro do Alberto Moravia, o Boredom. Eu acho que eu vou mais para aí do que... Mas é claro, esses clássicos de estética, eu sou obrigada a ler na faculdade, né? A conversa deles envereda para um papo bem cabeçudo, com nome de autores, artistas e escolas de arte. Júlia entende bem desse mundo, então ela não se sente intimidada com esse teste. E se você tivesse que falar de uma linha meio de visão de mundo, qual o seu apito, assim? Você diria que você apitaria que apito? Antes que ela responda, ele interrompe a conversa para ralhar com o discípulo. Tá rindo por quê, filho? Por causa... Vai ser alguma coisa. Ah, bom. Vocês estão rindo nas conversas, né? Não. E ele volta a fazer perguntas pessoais para Júlia. Você mora sozinha aqui? Depois de 20 minutos de questões, Rubens dá uma resposta. Júlia passou na prova. Ele aprova a presença daquela nova aluna no ateliê, pelo menos num primeiro momento. Pô, Júlia, eu acho que pode dar samba, cara. Qual a sua disponibilidade de tempo? Então, ele faz uma proposta. Que ela faça um teste. Comece a frequentar o ateliê sem compromisso algum. Talvez eu não consiga todo dia, claro, mas eu acho que de vez em Mas quando... daí a gente podia fixar, por exemplo, um meio período que você poderia vir todo o meio período. Pra você ver como é. Tá, vamos. É uma experiência. Vamos. Mas se você não gostar, foda-se. Você fala, tudo bem. Vamos. Não gostei, tchau, meu. Propõe que ela apareça às sextas-feiras, das 14h às 5h. Tá ótimo. Período muito bom. Tô aqui já agora, pô, sexta-feira das 2h. Então hoje você já pode participar. Tá bom, Ótimo. tá bom. Enquanto os discípulos martelam e serram, ele passa uma função para uma das alunas. Acompanhar Júlia Alta até a biblioteca da escola, que fica em outro imóvel. Você vai levar, a primeira coisa que você tem no tarefa hoje é levar a Júlia para conhecer a biblioteca. A discípula para de trabalhar e concorda com a tarefa. Na hora que você estiver pronto para sair, você leva a Júlia. Porque daí exatamente é o momento que eu vou no médico, e aí eu volto e me encontro com vocês. Ele se volta de novo para Júlia e diz que vai pensar no valor da mensalidade. E aí, Júlia, a gente combina um valor. Tá, Por meio período, uma vez por semana. tá. Eu vou pensar e te mando por WhatsApp. Tá bom. Então, ele começa a ditar para Júlia Alta uma lista. As mesmas listas que Mirella me mandou. As mesmas listas que eu vi enviadas para os e-mails de vários ex-discípulos. Então, anota umas
coisas aí, já a primeira tarefa sua. Vai ter listinha de tarefas. Anota aí, Júlia, tarefas para você entender o método. Ok. Só um minuto. Primeira coisa que você vai fazer é abaixar o livro Tens de Mudar de Vida, do Peter Sloterdijk. Ele repete esse nome. Se escreve Peter Sloterdijk. Na verdade, se pronuncia Peter Sloterdijk. Alemão. Os alunos ao redor parecem estar de butuca na conversa. Tanto que riem de uma piada que Rubens faz só para Júlia Alta. Ele não reage ao riso. Já elenca uma segunda tarefa. Segunda coisa, você vai ver um filme pra mim. Um filme que tem na Netflix, que se chama O Alpinista. Aí você vai ficar especialista no... Ele para no meio e repete. Mas ela não lembra muito a Mirella. Cara, lembra bastante a Mirella. Tá merda. Você parece irmã gêmea da Então Mirella. parece Eu sempre pareci irmã gêmea de Eu acho que a alguém. única coisa que ela mais conta é a Mirella. Ela está sendo comparada com uma ex-aluna que narra ter sido violentada lá dentro, pelo mesmo homem que agora compara elas duas. Nossa, mas parece muito mesmo. Nossa, parece muito, cara. Daqui a 10 minutos a gente vai bater um papo com a Júlia Alta. Rubens, enquanto isso, termina a lista de afazeres. Aí você vai hoje com a ver a minha No biblioteca. Vai levar, escreve aí. Você vai Biblioteca. visitar a biblioteca. Depois que a lista chega ao fim, ele vira a cabeça para um lado, depois para o outro. Rubens chama os discípulos sem dizer uma palavra, só com um olhar. E em menos de 10 segundos, todos os outros discípulos estão ao redor dos dois. Durante toda essa conversa, eles estavam ocupados. Nesse momento, largam o que estavam fazendo e cercam a mesa, os olhos fixos em Júlia Alta. Vocês querem perguntar alguma coisa pra ela? Pode ir você. Como você caiu aqui? Eu conheço um monte de gente que já, tipo, veio aqui uma vez, ou às vezes eu conheci, fiz uma aula. E aí, tipo, eu tô procurando, eu sempre tô indo, tipo, eu contei pra você de fazer um curso super linear de História da Arte, aí encontrar alguém, fazer um curso de escrita em outro lugar. E aí eu só sempre testo, e aí vou testando, assim, vou, tipo... Aí agora eu pensei, esse próximo semestre talvez seja legal. Júlia de novo disse a verdade, e o mestre incita os discípulos a questionarem mais. Você quer fazer uma pergunta pra ela? E, assim como Rubens tinha feito, eles enveredam por questões mais pessoais. Questões que não aparecem no vestibular de escola nenhuma. Você tem namorado? Assim, Namorada? O mesmo discípulo que a recebeu dias atrás e que abriu o portão para ela hoje, faz uma pergunta. Você ouviu de pessoas do ateliê que participaram e saíram do ateliê? Não, eu conheço tipo de bar, assim, que dava aula aqui. Então, tipo, de conhecer... Por isso que eu estou tendo para a pergunta é que, assim, o ateliê tem vários comentários que são feitos sobre o ateliê. Eu imagino que você deve ter visto comentários bons e não comentários ruins sobre o ateliê. Eu acho que eu tendo a escutar comentários bons e ruins de qualquer instituição. Entendeu? Comentários ruins. As pessoas de dentro do ateliê sabem que ex-discípulos narram o que dizem ter passado ali. Esses são os comentários ruins. É uma pergunta difícil, mas a Júlia Alta tira de letra. Por mais que depois vá dizer que nesse momento, tremeu na base. A Júlia é esperta, cara. Ela faz uma boa análise. A Júlia tá ligeira, cara. Júlia parece ter sido aprovada, mas não se sente bem. Tá desconfortável com aquelas pessoas a cercando. E deixa esse desconforto bem explícito com um comentário. Vocês estão me olhando muito fundo no olho. Rubens diz que precisa partir. Tem uma consulta médica. E um discípulo vai conduzi-lo até lá. Mas antes, pergunta o que o resto do ateliê achou da nova aluna. Vocês gostaram da Júlia, né? Você Eu acho interessante quando alguém novo vem pra cá. Júlia, a gente se vê mais tarde. Quando já tá chegando na porta metálica de correr, Rubens se vira para trás e diz pra Júlia. Ô, Júlia, o pai dessa menina aí desse livro... Júlia? O pai dessa menina que escreveu esse livro é o maior colecionador de arte do Brasil. Ele tá falando do livro que estava em cima da mesa, e ele pediu que Júlia folheasse. O livro que uma discípula das mais antigas escreveu sobre ele próprio. Agora, antes de ir embora, ele usa a posição de poder do pai de uma das suas discípulas mais fiéis como uma mostra de prestígio da escola. E então, volta a virar as costas e vai embora. Depois de quase 1 hora no ateliê com o mestre, Júlia Alta está sozinha com os discípulos. Eles começam a conversar.
E vocês estão aqui há alguns anos, né? Há 7. 7 anos? Nossa, muito tempo. Tá completamente imersa. Essa aqui é a minha vida. Essa aqui é minha vida, responde a discípula. O mesmo moço que a recebeu convida a Júlia para fazer um tour. Primeiro, mostra o espaço onde eles já estão. É o galpão, cercado por armários e mesas. Por mais que o lugar seja entulhado de ferramentas, papéis e latas de tinta, tudo tá limpo e organizado. Aqui é a oficina, marcenaria, daí a gente faz tudo que dá. Tá. Aqui. As ferramentas mais especializadas estão aqui. Eles andam alguns passos e já estão na cozinha, que faz parte do galpão. Aqui é a cozinha. Onde estão os ingredientes? Vou te falar que tá um pouquinho bagunçada, mas tudo certo. Não, é bem organizada. Sim, não, sim. E aqui onde a gente cozinha os almoços que, né, de segunda e sexta. Entendi. Hoje em dia já teve tempos que a gente fez todos os dias o almoço. Entendi. Eles andam mais pro fundo do imóvel. Nossa, super espaçoso aqui. Né? Super. Eles sobem uma escada que leva a um piso superior. Ali ao mezanino tem o escritório da que é uma assistente do Rubens, mas é também um depósito de, enfim, algumas coisas aí. E depois, descem de novo pro salão principal. Aqui é um espaço onde, assim, acontecem muitas coisas. Aqui acontece o almoço, aqui o Rubens, todos os assistentes ficam produzindo. Tá. É um espaço de produção. Ela pergunta se a partir do momento em que ela se inscrever na escola, já terá de trabalhar pro mestre. Eu vou vir aqui sexta-feira, por exemplo. Eu imediatamente viro uma assistente do Rubens? Basicamente, sim. Basicamente. Assistente. Essa vivência Tem a ver com assistência. Tá. Sim. Mas é muito, assim, para cada pessoa, o foco da assistência é um... Eles entram em uma sala. É o ateliê de Rubens. Essa aqui é uma luz, assim, que a gente usa para muitas coisas. Aqui é um armário de ferramentas de desenho. Então aqui acontece assim, há um tempo atrás aconteciam religiosas sessões em que o Rubens desenhava, num horário muito específico. E daí esse armário servia de apoio diretamente a isso. Hoje em dia é um armário mais geral, até porque a produção do Rubens meio que é muito assim... Entendi. Acontece constantemente. Entendi. Essa era a sala onde aconteciam as sessões de sexta. Nos últimos meses, elas também cessaram. Aqui é uma segunda oficina, porque lá são só ferramentas do Rubens. Aqui é uma oficina compartilhada. Então, Nossa, isso aqui é muito bonito. Olha todas as coisas de vocês. Inclusive ele foi organizado recentemente. Nossa, tá mega organizado, olha. Sim. Ó. Tá bem bonita, né? No fundo do galpão, tem uma maca ao lado de uma máquina de tatuagem. Os fiéis explicam que é para Rubens tatuar os discípulos. Aqui são os equipamentos de tatuagem. O Rubens, ele desde no ano passado, ele começou a se aventurar em fazer tatuagem. Na época de Mirella e de Dudu, Rubens marcava a pele dos discípulos de outra maneira. Usava canivete para cortar uma cruz no braço dos discípulos ou usava ferro quente para marcar um sinal. Em 2022, a maioria dos discípulos tem os braços cobertos por tatuagens, e muitas delas foram feitas pelo mestre. Todas as tatuas são do Rubens? No fim do galpão, tem uma área azulejada com um tanque e um banheiro, e também com um ser vivo, uma papagaia chamada Brunilda. Banheiro, área de serviço, né, de limpeza. Ai, meu Deus. Olha ele. Ela. Antes de terminar o tour, o discípulo adianta para Júlia que estudar lá dentro é puxado. Aqui também é muito fisicamente exigente, assim. Obviamente depende da direção da assistência que você faz, mas eu faço de cozinha aqui também e é muito desgastante também. Tá. Em 10 minutos, Júlia Alta conheceu o ateliê inteiro, até porque ele diminuiu com o tempo. Na época de Mirella e de Dudu, o ateliê chegou a ocupar 3 andares do prédio. Também havia um segundo galpão, ali do lado do Teatro de Arena, que fica a 1 quarteirão de distância. Em 2022, existe o galpão, o mezanino e só. Os discípulos estão se preparando para levar Júlia Alta para a casa de Rubens. Só precisam antes terminar seus afazeres. Só um minutinho que a gente tá terminando de arrumar as coisas e já vai sair, tá? Pode deixar, fica tranquila. Se passam alguns minutos. Júlia Alta está sentada, lendo um livro. O mesmo livro sobre o mestre, escrito pela braço direito de Rubens. Vamos?
Pode deixar o livro aqui? Os três saem na rua Epitácio Pessoa. A casa de Rubens, onde fica a biblioteca, é a poucos quarteirões dali. Eles andam por 5 minutos até a Praça da República. Vai ver. Se eu chegar lá, vai entender. Em menos de 300 segundos, eles andam do ateliê até o prédio onde Rubens mora. É um edifício famoso, em que todos os apartamentos são duplex. Ah, é aqui. Olá, tudo bem? Os discípulos explicam que não tem a chave, mas que ela fica com o porteiro, que já está acostumado com o ir e vir dos alunos do ateliê. Os três sobem, abrem a porta e entram na cozinha. O apartamento de Rubens, que funciona como uma extensão da escola, é um dos maiores do prédio. Antes, ele morou num duplex menor no mesmo prédio. As mudanças de endereço dentro do mesmo prédio ilustram o quanto a situação financeira do mestre foi melhorando com o tempo. Júlia Alta segue os discípulos para dentro do apartamento. Todos tiram o sapato antes de entrar. Eu acho que os porteiros levaram um tempo, mas eles entendem já. Eles já conhecem todo mundo. Já. É, Eu acho chato. Controle de porteiro é chato, mas tipo, eu acho que eles já entendem uma estética, assim, do tem que pessoal, deixar sabe? Carregando umas sacolas, com umas chaves penduradas. Um aluguel ali custa entre 6 e 10 mil reais em sites de imobiliárias. Júlia entra com os dois discípulos. Eles passam pela cozinha, que é apinhada de itens. Tem várias panelas, coleções de talheres, coleções de taças e coleções de xícaras. Essa aqui, aquela ali, tem mais de 200 anos. É incrível. Varam a cozinha e chegam à sala. Júlia se dá conta que o apartamento tem 2 andares ligados por uma escada. Em cima ficam as áreas comuns, tipo cozinha e sala de estar. No andar de baixo ficam os 3 quartos. A janela é enorme e se debruça sobre uma vista da Praça da República inteira. É linda a vista aqui, né? Dá pra ver a República inteira. Os alunos mostram as prateleiras que ficam em um canto da sala. É a biblioteca do ateliê do centro. Bom, essa biblioteca, parte dela. Não, é incrível. Muita coisa, né? Júlia define o cômodo como uma pequena livraria. Bom, aqui é a parte mais recente da biblioteca. Pode olhar de perto? Pode, claro. Mas tem uma prateleira que está quase vazia. Em vez de livros, ela é ocupada por uma caixa de remédio com 2 medalhas, uma de cada lado. Qual é esse aqui? Por que ele tá assim, em pé? Então, isso aí, na verdade, são todos objetos. Esse livro, essa medalha nazista, esse Nossa! remédio. Pois é. O remédio é um analgésico derivado do ópio, um opioide. Esse tipo de remédio causou uma crise nos Estados Unidos, porque milhões de pessoas se viciaram depois que o uso desse tipo de analgésico passou a ser mais e mais comum. Todas essas coisas faziam parte de um trabalho do Rubens, que tem a ver com essa família Sackler, que eles são dos maiores colecionadores de arte do mundo, dos maiores patrocinadores de arte no mundo, assim, nos maiores museus. Entendi. E eles são donos do Oxycontin. Júlia olha mais de perto as medalhas que ficam ao lado da caixa de remédio e que arrematam o trabalho artístico do mestre. Nota que são medalhas nazistas. Nos livros que ele escreveu, há registros do interesse de Rubens pela estética nazista. E também nesse vídeo, de uma palestra que ele deu em 2011. O nazismo foi uma coisa tão perfeita em termos de propaganda e se utilizou tão bem do pensamento do Nietzsche, por exemplo, né? E os grandes museus da Alemanha têm o símbolo da suástica até hoje, né? É impressionante como o nazismo construiu todos os museus alemães. E está lá, toda a estrutura do nazismo está nos museus. Se instaura um climão, mas em poucos segundos, o clima volta a ficar leve. É que um bichano aparece rebolando pelo chão. É um gato, o mascote de Rubens. E você, gatinho? É? Júlia Alta se agacha para brincar com o bichano. Enquanto isso, seus guias dizem que a biblioteca está à sua disposição. Júlia, fica à vontade se quiser pegar um livro. Pegar? Ah, Só lembra muito bem, assim, o lugar que você pegou. Claro. E se for o caso... Não lembra, deixa aí, tá bom. Exato. Como uma biblioteca. Devia ter um carrinho aqui. Faz 2 horas que ela entrou no ateliê. E ela acha que já tem o suficiente para um primeiro dia. Tá visto, né? Tá vista, pô. Conheci já. Conheci gatinho, conheci... Júlia quer ir embora, mas eles insistem que ela conheça o resto do apartamento. Primeiro, não é qualquer pessoa que o Rubens fala para ir conhecer a biblioteca. Eu acho que
tem uma coisa de você ter mostrado interesse, né, por teoria, por você estudar isso, assim. E eu acho que, fica tranquila. Fica super tranquila. Bom. Ela não tá tranquila, mas seus anfitriões insistem para que ela conheça mais um pedaço da casa e propõem que ela desça as escadas pro andar de baixo, onde ficam os quartos. Você quer dar mais uma olhada Lá embaixo. Vou te mostrar. Ela tenta deixar claro que quer ir embora, Eu vou indo, porque eu vou começar a organizar minha vida pra sexta-feira. mas ele insiste. Tá Mas bom? deixa eu só te mostrar aqui o resto do apartamento. Ela cede. Eles então descem a escada e chegam até uma sala, cuja função ele explica. Aqui é a sala de massagem. Sala de massagem? Eles entram na sala de massagem. A primeira coisa que Júlia repara não é na mesa de relaxamento, e sim numa coleção que está disposta na parede. São canivetes. Os mesmos canivetes com que os ex-alunos afirmam que ele cortou cruzes nos seus braços. Ela então pergunta o porquê dessa decoração. Ele faz a massagem? Ou tem uma massagista que vem aqui massagear ele? Massagista, ele tem 2 massagistas. Ele faz massagem 2 vezes por É semana. engraçado ter na sala de massagem Canivete. canivete. É que ele tem uma coleção de canivete. Júlia vê mais uma coisa que a deixa preocupada. Um tapete com uma mancha vermelha. Desde que entrou ali, já viu medalhas nazistas, canivetes dispostos numa parede e agora uma mancha vermelha que não sabe do que é num tapete. Nesse momento, ela abre o jogo. Diz que não tá se sentindo bem. Eu acho que é também o coisa... Eu tô um pouco tonta. Eu acho que é o incenso junto com o pó da madeira e tudo fechado. Eu vim pra cá, eu fiquei... Não sei, uma coisa, a pressão baixa. Júlia tá se sentindo zonza. Parece que sua pressão caiu. Ela sente que é hora de ir embora. O discípulo acha que ela pode estar reagindo à energia daquele lugar. Eu acho que tem coisa além dela. Porque aqui o bagulho é muito forte. É muito agressivo ver essa quantidade de livro, eu acho. Tipo... Ela diz com firmeza que quer partir. Conversei com o Luiz, conheci vocês. Vou ver as coisas, vou ler o que ele me recomendou. Se eu não gostar, não volto, não tem essa história? Aí, ó. Então... Os dois se despedem. Valeu mesmo, querido. Muito prazer. Prazer. E até mais. Pô, espero que sim. Júlia Alta sai do apartamento. Olá. Como é que faz a virando aqui? É pra cá, né, a saída? Bom, a saída na verdade tem pros 2 lados, né? Tá bom, eu vou... Pode ser por aqui. Por aqui? Obrigada, viu? Muito obrigada. Boa tarde, bom trabalho. Depois de 2 horas e pouco no ateliê, ela tá de volta na Praça da República. De volta ao mundo externo. Aqui eu já adianto, não vai haver uma segunda ida ao ateliê. Dias depois da visita, Rubens escreve para Júlia Alta no WhatsApp. Propõe que ela pague R$1.000 por mês para ir ao ateliê toda a tarde de sexta. Mas ela não responde. E a gente vai descobrir o porquê agora. Quatro dias depois de ter ido se apresentar no ateliê como uma possível nova aluna, Júlia Alta se encontra comigo e com a Beatriz Trevisan em um estúdio para conversar sobre sua experiência. Senta bom? Assim, tá confortável pra Tá você? confortável. A altura tá boa, Tá Guto? bom. A gente se senta na mesma mesa, cada um diante de um microfone com fones de ouvido cobrindo as orelhas. Então partiu, velho. Beleza. Gravou. E começamos o papo. Hoje é dia 30 de agosto de 2022 e a gente tá no estúdio, eu, a Beatriz Trevisan, produtora e apresentadora, e como eu te chamo? Júlia Alta. Júlia. Primeiro de tudo, por que Júlia Alta? Porque eu sou Júlia e eu sou alta. Ó, e esse é seu apelido. Sim. E esse não é o seu nome de verdade. Não. Por que você optou por não usar seu nome de verdade? Porque eu tenho medo do Twitter. Eu também tenho medo do Twitter e acho que faz todo sentido que Júlia use um nome artístico. Afinal, eu também uso. Chico, caso você não tenha percebido, é apelido. Júlia, faz quanto tempo que a gente se conhece? Uns 4, 5 meses? E coincidiu bem com quando a gente começou a investigar essa história, né? Sim, é. Você. A gente agora, a partir A gente de agora. agora. Você também. Júlia entrou na investigação em julho de 2022. Eu estava num café quando cruzei com ela. A gente já se conhecia por causa de um amigo em comum. E, naquele momento, me ocorreu que ela era a figura perfeita para sondar o ateliê. Era jovem e era do mundo das artes. E, por acaso, eu comento que eu tô investigando o coletivo Ateliê do Centro e você me conta que você conhecia, né? Que eu sabia que era meio seita. Sim. Mas eu não sabia muita coisa. Mas,
Mesmo tendo cruzado com pessoas da escola, ela só conhecia a mística ao redor. Nunca tinha visto uma aula ou tido contato direto com Rubens. O que você tinha ouvido falar? Que era uma coisa meio seita. Tinha apelido de seita, logo que apelidavam imediatamente. É meio seita. Mas não tinha noção tanta do que era. Eu sabia que chamavam ele de uma coisa meio mestre, mas não sabia que eram todos, não sabia que tinham aulas agressivas. E pessoas que normalmente frequentavam, jovens, estudantes, mais ligados a tipo arte, ficavam muito lá, assim. Era uma coisa bastante radical, era uma mudança radical no comportamento, que eles valorizavam, como eles socializavam. Mas fora isso, eu não tinha noção de tudo. O contato que ela tinha era sempre de segunda mão. Eu achava esquisito, assim. Eu achava uns jovens meio esquisitos. E falavam muito dele, falavam muito do Rubens. E os trabalhos de arte deles eram todos muito parecidos. E, ao mesmo tempo, era um momento que a gente queria alguém para entrar no ateliê e você parecia ser perfeita pro papel, assim, porque... Desculpa agora se eu vou te ofender, mas você parece alguém que entraria no ateliê do centro. Assim, você faz um perfil de pessoas que já entraram. Cara de jovem de artes, né? Ela se define como uma pessoa com cara de jovem de artes. E eu peço que ela explique. O que é uma cara de jovem de artes? Sei a roupinha, assim... Vou descrever hoje, você tá com um casacão, um trench coat de couro, muito bonito, inclusive. Você usa roupas muito bonitas, né? Muito obrigada, Chico. De nada, as ordens. E daí a gente começou a se falar um pouco mais e se aproximar e cogitar que você entrasse como aluna do ateliê, sem mentir em nenhum momento. Você, com a sua experiência de vida mesmo, e, enfim, com o seu nome mesmo, chegasse lá e falasse, eu quero fazer aula. Sim. Júlia precisou de pouco tempo para pensar. Logo, topou esse trabalho. Como é que você se sentiu com essa perspectiva, assim, com essa possibilidade? Eu fiquei com medo, mas depois eu entendi que essa primeira vez não ia ter perigo. Porque eles iam me apresentar aquilo e quando você não topa logo de cara, eles não fazem nada, você está só conhecendo o primeiro dia, assim. E acho que era uma preocupação muito grande da gente isso, assim, a ideia não era colocar ninguém em risco, assim. A ideia era mostrar de dentro, gravar de dentro o que está acontecendo no meio de 2022 dentro do ateliê. E era preciso ter alguém de fora, porque nem eu, nem a Beatriz fazíamos o tipo de pessoa que procuraria o ateliê do centro. Então, só fazer aqui um parênteses, assim, eu não poderia entrar no ateliê por questão de idade, por questão de desconhecimento de arte, eu sou completamente alheio ao mercado da arte. E a Bia também, o que você acha? Você teria entrado no ateliê incógnita? Você teria entrado numa boa? Seria assimilada facilmente? Nossa, nem um pouco, assim. Eu também sou totalmente alheia ao mundo da arte, então na primeira pergunta, com certeza seria descoberta que eu não tenho nada a ver com aquilo. Não daria certo mesmo. É um mundo fechado, né? É um mundo fechado. É uma coisa que, tudo bem, teoricamente qualquer um pode fazer aula lá, o que eles propagam, mas você chega lá, as pessoas têm uma estética parecida, têm uma cara parecida e muitas têm uma história de vida parecida. E tem autores parecidos que elas gostam também, que elas citam sempre. Então, você precisa ter um conhecimento prévio. E a Júlia tinha esse conhecimento prévio. Tanto que tirou de letra as conversas no momento que entrou no ateliê e ouviu uma saraivada de perguntas vindas de Rubens. Porque eu consigo entender ali daquela escolha estética deles, o que eles gostam. Então, eu falei uma artista que eu achei que ele ia gostar. E ele falou, eu também gosto. Então, talvez isso tenha me deixado mais segura. E dar uma liberdade maior pra conseguir terminar o áudio, conseguir gravar tudo que a gente gravou. É, porque a nossa intenção era alguém que não precisasse criar uma personagem, né? Você pode ser você mesma. Júlia Alta acredita que também tinha outro fator que a tornava uma boa repórter investigativa para esse caso. E eu acho que tem dois também. Tem eu ser uma mulher jovem, que a Bia também podia ser, mas por eu ter o repertório que foi mais fácil conversar com ele, mas eu ser uma mulher jovem, a maneira como ele lida, como ele age com uma mulher mais jovem, é ele no estado mais predatorial possível. Você se sentiu nessa posição? Ah, sim, ele perguntou, né? Ele perguntou se eu tinha namorado, ele perguntou se eu morava sozinha, ele perguntou onde eu morava. Eu peço que ela descreva como foi o momento em que entrou no ateliê pela primeira vez.
na tarde do dia 26 de agosto de 2022. Ele estava sentado na mesa, ele me cumprimentou e falou oi. Virou para eles que estavam espalhados ali naquela... Um estava na cozinha, uma estava em pé fazendo um trabalho manual, um estava sentado. Virou para o que ele vai chamar de discípulos, que ele chama de discípulos. E falou, ela não parece a Mirella? Ela parece muito a Mirella, não parece? Aí eu ficou olhando para eles confirmarem que eu parecia a Mirella. Então, ele não faria isso com um homem. Um homem não pareceria a Mirella. E como você se sentiu sabendo das acusações que a Mirella tá fazendo contra ele em 2022? Na hora eu tava tão, assim, meio em êxtase de estar ali, de me segurar, de não tremer, de escutar uma coisa nervosa e não tremer, que passou. Quando eu cheguei em casa, e aí eu fui lembrar tudo o que tinha acontecido, aconteceu isso, nossa, aconteceu isso. A história dele me comparar com a Mirella, o momento que ele me comparou com a Mirella foi bem pesado, assim. Ele fala isso de novo depois num outro momento, né? Ele volta... Ele fala? Fala que você é como a Mirella, só que mais culta. Você vê, tem coisa que eu abstraí. Por mais que a visita tenha sido há poucos dias, tem trechos que ela parece ter preferido esquecer. Mas o que ficou ressoando ali? Você falou que saiu, depois eu ouvi essa frase da Mirella e isso voltou na sua cabeça algumas vezes. Porque é muito pesado, né? É muito pesado uma pessoa que você sabe que é um assediador, um agressor, um manipulador, falar que você parece uma pessoa. É muito... E você lá sozinho escutando isso. Sim. E depois, o resto tudo que eu vi, a junção de tudo, sabe? Enquanto juntava o que estava ouvindo com as histórias que Mirella conta, ela foi descobrindo informações novas. Por exemplo, que a sessão de sexta não existe mais. A aula prática, que era o ápice da semana no ateliê do centro, não acontece há semanas. A sessão de sexta não existe mais. Não existe mais. As aulas teóricas dos outros dias de semana também deixaram de existir. Não tem mais aula. Pareceu não tem mais aula. O que tem é você ir socializar. Fazer o almoço, comer, limpar o almoço e ficar lá. Fazendo o que ele pede. Um menino até foi no médico com ele no meio do dia. Então deixou de ser uma escola completamente. Não tem aula. Nenhuma. Em 2022, o ateliê passou a ser um lugar em que jovens aprendem como ser um artista, sendo assistentes de Rubens Espírito Santo. Agora é só viver e ser assistente dele. Eles falam isso, né? Todos aqui são assistentes do Rubens. Inclusive, uma das pessoas se chama de discípulo, né? Assim que você chega. Sim. Ele fala, aqui ficam os discípulos como eu. É. O que você sentiu quando uma pessoa se definiu assim? O que mais me assustou foi a hora que eu escutei a primeira vez uma menina chamar ele de mestre. Eu quase dei uma cadeira pra trás, assim, um pouquinho. Porque eu tomei um susto. Eu não achei que chamavam ele de mestre dessa maneira tão aberta na frente de alguém novo, por exemplo. E o que você sentiu dos discípulos deles lá? Da relação deles com o ateliê e o Rubens? Eu achei eles muito tensos quando eu tava lá. Mas também pode ser que eles estavam tensos porque tinha uma pessoa nova. Porque você era um corpo estranho. Como que a gente lida? Tem uma pessoa nova aqui. Ao contrário dela, que estava tensa, e dos discípulos, que pareciam tensos, Júlia Alta sentiu que Rubens estava completamente à vontade. Porque foi muito aberto, assim. Ele estava 100% relaxado no lugar dele, no controle dele. E quem estavam tensos eram os discípulos, e não ele. Ele estava... Estava tão de boa que começou a fazer perguntas. Várias. Sobre a vida pessoal de Júlia Alta e sobre seu conhecimento de arte. E foi um momento tenso para ela. Eu tremi. Eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha que achar uma resposta em 1 segundo. E aí eu falei que falam coisas boas e ruins de todos os lugares. Que é uma verdade. Tudo que ela falou na sua passagem pelo ateliê é verdade. Afinal, ela não estava atuando. Era uma jovem conhecendo uma escola e sentindo como seria tratada pelos outros discípulos caso decidisse se inscrever. Só que seu intuito era profissional. Ela sabia que estava lá para investigar o que acontecia no grupo no fim de 2022 e não para se tornar uma discípula. Era um trabalho. Mas alguns mais amigáveis que outros, alguns mais desconfiados que outros, uns abertos, sabe? Falavam, respondiam tudo o que eu perguntava,
Outros mais fechados. Falavam menos, olhavam menos no meu rosto. Mas eles olham muito pra você. Assim, se eles vão conversar com você, eles ficam olhando no fundo do seu olho, assim, constantemente. É bastante perturbador conversar com alguém assim, eu achei, assim. Te deixa meio... Foi a hora que eu tremi. Ela se lembra que, enquanto era sabatinada por Rubens, notou que havia uma lista escrita com giz na parede da cozinha. Era a lista de convidados e ingredientes para um almoço de aniversário do mestre. Ele estava na véspera de completar mais 1 ano de vida. Tinha uns nomes, era uma lista com nome e uma coisa de aniversário. Agora, eu não sei se teve uma festa ou era só um almoço, ou quem ia no almoço. Segunda, né, ontem. E ele te recebeu como? Ele estava sentado, ele se levantou, como é que vocês conversaram? Ele foi muito simpático, muito simpático. Ele veio, me deu oi. Aí ele falou, senta aí, senta aí. Aí eu sentei, ele começou a fazer pergunta. Por que você tá aqui? Qual o seu nome? Da onde você é? E eu fui respondendo. E aí as coisas foram tomando corpo, assim. A estranheza do lugar, as coisas estranhas que ele falava, as coisas sem nexo. Começou a falar de um jeito, assim, muito... O jeito que ele é um pouco grotesco, assim, é uma coisa meio... Ele parece um sapo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele é bastante charmosão, sabe? Tipo, ri do que você fala. E ele é muito relaxado, sabe? Essa é a impressão que eu tive. Ele muito relaxado e eles muito tensos. Depois de responder as perguntas, Júlia perguntou como seria a sua rotina, caso ela quisesse entrar na escola. Eu peço que ela explique como isso funcionaria. Que ele não tem mais um trabalho. O trabalho dele é a vida dele. Então, é a tatuagem, mas é a comida. Não é mais tela ou escultura, é qualquer coisa, é a vida dele. O método é a arte, o ateliê é a arte. O ateliê é um organismo que é a grande arte dele. E as pessoas estão lá para servir o ateliê. Para servir o ateliê. Se você entra, você vira um discípulo e assistente do Rubens. Se você frequenta lá, você é assistente do Rubens. E é fazer o que o Rubens manda fazer. Vai no médico comigo. E você ficou com medo de em algum momento acontecer alguma coisa? De ele se tornar agressivo? Com você ou com os discípulos mesmo? Sim. Mas eu acho que essa primeira vez não era esperado. Mas era um lugar bastante perturbador. Mas a chance dele fazer isso comigo era 0. Uhum. Porque se ele fosse agressivo se ele foi agressivo com alguém de primeira, aquela pessoa não volta. Ele tem que vender um pouco mais devagar, né? E ela se sentia segura naquele primeiro contato, por mais que estivesse sozinha num território desconhecido. Porque ela acredita que nesse primeiro papo, o mestre do ateliê tentaria seduzi-la a ficar por lá, a voltar mais vezes. E como você acha que ele vendeu o ateliê pra você? Pra te conquistar? Ele riu de todas as coisas que eu falei. Ele achou tudo ótimo. Ele falou que eu era muito inteligente. Olha como ela é esperta e inteligente. E quando eu falei que eu sou mais da coisa do livrinho, sabe? Que eu gosto do livrinho e tal... Ele falou, vão te levar para conhecer a minha biblioteca de 7.000 livros particular na minha casa. Para ela, a biblioteca ter sido o foco da conversa era uma tentativa de impressionar. Afinal, ela escreve sobre arte e gosta de livros. Teve também um momento em que o Rubens estava prestes a partir e citou o pai de uma aluna, que é muito influente no mundo das artes. E teve um momento ali que ele falou da família dela, né? E ele falou da família dela. Então, quando ele estava saindo para ir para o médico e um discípulo estava levando ele para ir no médico, ele falou, o pai, em pé assim, comigo, sentada com o livro na mão, o pai dessa daí é um dos maiores, dessa menina, é um dos maiores colecionadores de arte do país. Mencionar que um dos homens mais importantes do mundo das artes é pai de uma aluna, também pareceu um chamariz. Você acha que era uma amostra de poderio? Assim, ele estava tentando te convencer que era um bom negócio entrar pro ateliê? Claro, olha com quem você vai conviver, filhos de pessoas ricas. Depois de ter tido contato com o dono da escola, ela seguiu para a casa dele com outros discípulos. Júlia Alta não contava que isso fosse acontecer já no primeiro dia. E por isso, ficou tensa. Eu falei, tem que me preparar, eu vou entrar na casa dele. Mas o que me acalmou foi que ele não estava lá. Eu estava com os discípulos que não iam fazer nada que ele não mandasse. E se ele não estava lá para mandar, a chance deles só ficarem fazendo nada em volta de mim é muito grande. Uhum. Então eu fui. Além da tensão de estar num lugar onde dezenas de pessoas relatam ter sido abusadas, havia no apartamento outros motivos para a Júlia Alta ficar inquieta. No caso, os itens de decoração. E antes dele entrar na sala de massagem, eu acho que é uma das coisas que mais me pegou, assim, de eu começar a falar, acho que eu preciso ir embora daqui. Tinha um tapete no chão, no corredor, do lado da entrada da sala de massagem. E era um tapete que pode ser tinta,
pode ser corante, mas o resultado final daquele tapete era... Sabe quando você vê cena de crime em tecido? Em roupa, em tecido de carro, sabe essas coisas? Não, mancha de sangue. Mancha de sangue. E parecia... Podia ser tinta, mas parecia mancha de sangue. E uma mancha de sangue grande. Foi no momento em que viu um tapete com uma mancha que parecia ser sangue que ela começou a passar mal. E não foi só isso que causou mal-estar. Aquilo começou a me dar um ruim. Aí, aquela sala fechada, eu comecei a ficar ruim. E aí ele falou, aqui é a sala de massagem. E aí eu entrei com ele. Quando eu virei pra parede que tava a parede da porta, logo que eu entrei, eu tive que entrar pra ver, tinha uma coleção de canivetes. E eu falei, sala de massagem com canivete? E ele falou, o Rubens tem uma coleção. Eu e a Bia já tínhamos contado pra Júlia os relatos de pessoas que afirmaram ter sido cortadas com canivetes no ateliê. E, nesse momento, ela pediu pra ir embora. Depois de passar uma tarde no ateliê, ela partiu. Sexta-feira eu fiquei muito mal. Eu fechava o olho assim pra dormir. Eu decidi nem sair sexta-feira, nem ver nenhum amigo, porque eu tava exausta. Assim, meu corpo tava cansado. Depois de passar um dia no ateliê, Júlia Alta pondera se é prudente voltar. E eu acho que voltar, aí eu acho perigoso. Aí eu tenho uma sensação que aí talvez eu passe um medo. Porque a primeira vez, eles não iam fazer nada comigo. Eles me mostraram tudo. Eles me mostraram. Isso é assim, aqui. Eles deixaram eu observar e perguntar sobre coisas. Eles me mostraram os 2 espaços que eles têm, o ateliê e a casa do Rubens. Mas eu vi aquilo e fui embora. Quando você volta, você fala, eu vi tudo isso e mesmo assim eu quero voltar. É assinar o contrato. É assinar um contrato. Então talvez seja o caso de não voltar. Uma visita foi o suficiente. Eu meio que malucamente adoraria gravar mais. Mas eu tenho medo. Bom saber. Não, porque essa era a grande preocupação. Essa era a grande preocupação com a sua segurança, com a sua integridade física. E a gente avaliou junto que não. Assim, o que aconteceu de crime que as pessoas reportam hoje em dia foi num contexto performativo durante uma aula e envolvia a pessoa ceder ou não, né? Daí a gente combinou que você não cederia. Se propusessem qualquer coisa, eu vou cortar seu braço, quero que você tire a roupa, você diria não, levantaria e iria embora. A questão é que é um ateliê fechado com um cadeado e uma corrente bem grossa. E quem tem a chave são os discípulos e você não sabe quando você vai ganhar essa chave. Então, sair correndo como? Pular o muro como? E é essa a nossa resposta. Júlia Alta não vai voltar para o ateliê. As informações que ela apurou são suficientes para montar um panorama de como a escola funciona no meio de 2022. Não é necessário colocar ninguém em risco. Júlia Alta, muito obrigado pelo seu trabalho. Caso ele tenha chegado ao fim, caso ele não tenha chegado ao fim, a gente se reencontra. Muito obrigada, gente. A gente é que agradece, Júlia Alta. Rubens Espírito Santo nega que qualquer crime tenha ocorrido dentro do ateliê do centro. Eu não fiz nada que alguém maior de 20 anos esteja completamente condizente. Cara, vamos supor que você queira que eu faça... Eu proponho pra você agora, ô Chico, posso colocar 5 brincos no seu ouvido? É crime isso? Se você permitir? Se você falar que pode? É importante frisar desde o começo que ele nega ter cometido qualquer crime. Quando ouve as descrições das cenas de violência e de abuso que mais de 20 pessoas nos narraram, ele responde. Eu só confirmaria com você se a pessoa viesse aqui falar isso pessoalmente, né? Do mesmo jeito que ela não quer que eu saiba o nome dela, ela teria que vir aqui e falar isso na frente de mais 15 pessoas. Concorda? Rubens Espírito Santo não nega que as violências tenham ocorrido, mas afirma que elas não constituem crime. Você puxa o cabelo de discípulos? Eu só vou afirmar isso se a pessoa que está falando estiver aqui. Você acha que eu sou idiota, meu? De me auto-incriminar? Até o fim dessa série, nós vamos ouvir uma entrevista com ele que em mais de 1 hora reage às acusações feitas por ex-fiéis, ex-amigos e ex-funcionários. Mas esse é um resumo da sua versão. Se você está numa relação abusiva, procure ajuda. A Central de Atendimento à Mulher ouve e acolhe mulheres em situação de violência. É só ligar para o número 180. Em caso de emergência, uma mulher ou alguém que esteja presenciando uma situação de violência pode pedir ajuda pelo telefone 190. Uma viatura da Polícia Militar é enviada imediatamente até o local. Você também pode encontrar auxílio psicológico e jurídico de graça
no site Mapa do Acolhimento. O endereço do site é mapadoacolhimento.org. Eu vou repetir, mapadoacolhimento.org. E, se você é psicóloga ou advogada e quer ser voluntária no Mapa do Acolhimento, elas têm recebido tantos contatos que estão precisando de uma mão. Não importa onde você more, é só ter um registro ativo do Conselho de Psicologia ou da Ordem dos Advogados do Brasil. Para se cadastrar lá como voluntária, o site é queroacolher.mapadoacolhimento.org. Eu vou repetir, o site é queroacolher.mapadoacolhimento.org. No próximo episódio de O Ateliê, em uma reunião de Mirelle e Dudu com os advogados, no dia 2 de agosto de 2022, os ex-discípulos falam sobre a devoção que existia a Rubens. O meu presente de aniversário era jantar com o mestre e eu pagava. E ele escolhia o restaurante, tá? E ele escolhia o vinho. Mas na casa dele, eu tinha que fazer café da manhã pra ele, almoço, jantar, massagem no pé, aquela maquininha que tira a casca do pé do cara, sabe? Já fiz isso também. Mirella dá mais exemplos da sua devoção a Rubens. Mas eu trabalhava pra ele, ou seja, desde fazer supermercado pra casa dele, até massagem no pé dele. De fazer até a mudança dele. Mudança pintar a parede da casa dele, cozinhar pra ele, móvel, tudo. Só não precisava dar banho nele. Dudu entra na conversa. Diz que a única coisa que não faziam pelo mestre era dar banho nele. Antes de concordar com um amigo, Mirella precisa pensar por alguns segundos. Cara, eu acho que eu não dei banho nele. As centenas de vídeos de aulas e sessões práticas do ateliê do centro que eu assisti durante essa investigação também deixam clara como era a veneração a Rubens. Em uma dessas aulas, do dia 11 de junho de 2020, uma discípula descreve o almoço que teve com o mestre naquele mesmo dia. Diz o que sentiu ao dar a primeira garfada. Deu muita vontade de viver pra muita mesmo. Eu tinha a sensação de que eu nunca mais iria sentir algo parecido se eu não repetisse mais. De que aquilo saiu de um lugar tão proibido que seria impossível eu encontrar em outro lugar. E acredito fortemente que o que eu comi não vou encontrar em outro lugar, senão em mim, algum dia. Esse episódio vai tratar do outro lado da relação entre mestre e discípulos, do que alguns discípulos chamam de maior amor que já sentiram na vida. Porque não é só de partes ruins que é feita uma relação abusiva. Se esse relacionamento ele fosse 100% ruim o tempo todo, ele não seria um relacionamento abusivo, ele seria um relacionamento ruim, né? E seria muito mais fácil da pessoa olhar e identificar e falar, poxa, essa pessoa me maltrata, eu não tenho por que ficar aqui. O Ateliê é um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, criador, roteirista e apresentador. Eu sou Beatriz Trevisan, produtora e apresentadora. A produção executiva é de Renan Bianco e a Maria Leite também produziu esse episódio. A edição e a direção de som são do Luan Alencar. A trilha sonora é de Vitor Oliveira. Pedro Fida é consultor jurídico e também responsável pelos Business Affairs. A arte de capa é de Catarina Pignato, sobre tela de Mirella Cabral. A gerência dos canais do podcast é de Domênica Mendes. O Eduardo Giuntini Martini também prestou consultoria jurídica. As narrações foram gravadas na agência de podcasts em São Paulo. Próximo episódio vai ao ar na quarta-feira que vem. Nesse meio tempo, eu posso pedir que você siga o podcast na sua plataforma predileta. E se achar merecedor, dê uma nota pra gente. E, se você quiser ouvir agora os 4 episódios que vão ser publicados no mês de fevereiro, você pode. Agora. Já. É só virar um apoiador de O Ateliê por R$ 9,90 mensais. Os assinantes podem ouvir todos os episódios do mês na primeira quarta-feira. São 4 episódios. Apoiadores também podem participar de 2 conversas com a equipe por mês e terão acesso a episódios extras depois que essa série terminar. Assinar é simples, rápido e custa menos de R$10. O link para se tornar um apoiador ou apoiadora está na descrição desse episódio. É só clicar lá. Uma investigação dessas exige tempo e exige recursos. E é por isso que a gente agradece seu apoio. Obrigado e até breve.